gravando a nossa aula para mim passar também para as outras pessoas, tá? Pessoal, é o seguinte, vocês lembram aí da aula passada que quem participou, né, com o Diego? Bom, basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte, a disciplina ela é dividida entre eu e o professor Diego, tá? Segundo o cronograma que foi passado para vocês, aí o Diego enviou. Deixa eu ver se eu acho o cronograma aqui. Segundo o cronograma do professor Diego, a gente vai ter a aula. Vocês receberam? Vocês estão aí em mãos com o cronograma? Não? Ele enviou, acho que na semana retrasada, né? Na semana da primeira aula. A nossa parte aqui, né? Vai até a última semana de janeiro e o Diego começa na primeira semana de fevereiro, certo? Então, é o seguinte, pessoal, na minha parte da disciplina, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai ver a parte teórica da disciplina, né? Toda a teoria, que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, pessoal, vou pôr o link do meu site, coloquei lá o link do meu site, lá vocês vão ver que tem 4 aulas para vocês assistirem, mais a aula de hoje, tá? Então, são 5 aulas que vocês vão assistir com parte da teoria, o Diego vai dar mais uma parte da teoria, e nessa disciplina a gente tem 2 projetos, tá? 2 projetos relativamente grandes, vamos dizer assim. O primeiro projeto, ele é sobre gerenciamento de resíduos sólidos empresariais, tá? Que é a parte inicial, e a segunda parte, que é de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos municipais. O Diego vai definir com vocês depois os municípios, tá? Que vão ser feitos, cada grupo. Se eu não me engano, quem teve na primeira aula, a gente falou de grupo de 3 pessoas? Alguém estava aqui na aula da semana passada? Aí ia sortear agora. Não, agora eu não sei, né? Parece que vocês dois iam sortear o mesmo grupo, os mesmos trabalhos. Isso, o grupo vai ser o mesmo, o primeiro e o segundo trabalho. E a gente vai mandar, então, o nome dos grupos para vocês, que agora já fez, as inscrições já foram feitas, tudo certinho, né? E a gente vai mandar, então, o nome dos grupos. Já vou avisar desde agora, porque, querendo ou não, vocês vão ter que entregar o meu trabalho no dia... Eu vou pôr, pessoal, para não ficar muito apertado para vocês vão ter que entregar o meu trabalho até o dia 1º de fevereiro, antes dessa aula, tá? Então, até as 2 horas da tarde do dia 1º de fevereiro. Ok? Porque dia 1º de fevereiro, às 2 da tarde, vai começar o Diego. E vocês vão ter que fazer o seguinte. A parte dessa primeira fase, tá? A gente separa, então, o gerenciamento de resíduos sólidos da parte empresarial, industrial, da parte municipal, da parte urbana, tá? Então, essa primeira parte, que é a parte empresarial, vocês vão enviar o trabalho para mim, e a segunda parte, vocês vão enviar o trabalho para o Diego, que aí ele vai combinar com vocês também lá quando ele entrar em fevereiro, ok? Então, vocês devem assistir essa aula e as outras 4, e vocês vão ter que fazer o seguinte, os grupos de vocês vão ter que pegar o exemplo de uma empresa, tá? Agora, apesar do Covid, eu acho que não vai ter muito problema de fazer isso, até porque vocês devem ter que ir na empresa uma vez, no máximo 2, uma vez e depois só pegar os dados com o pessoal. E a ideia é vocês pegarem qualquer tipo de empresa, pessoal, qualquer tipo de empresa, o grupo de vocês. É legal que seja uma empresa que gere resíduos, tá? Quase todo mundo vai gerar, mas se tiver processo produtivo, eu acho que acaba sendo mais legal, processo produtivo. E vocês vão ter que fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa. Tá? O que é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de uma empresa? Vocês vão ter que pegar, primeiro, fazer um levantamento de todos os resíduos que a empresa gera. Então, vocês vão dividir lá a empresa
no seu processo produtivo, né? Todas as entradas de processo, todas as saídas de processo, e vão ter que, dentro desse processo, é claro, eu vou ter resíduos líquidos, a gente vai trabalhar somente com resíduos sólidos, tá? Então, é claro, eu vou ter a entrada de matéria-prima, a entrada de energia, a entrada de vários tipos de entrada, aí de calor, qualquer coisa do tipo. Eu vou ter uma transformação, e aí eu vou ter as saídas. As saídas, em geral, para a gente, vai ser produto produzido, produto pronto, vai ser resíduo gasoso, resíduo líquido e resíduo sólido, tá? A gente vai trabalhar com os resíduos sólidos e com o produto produzido. Por quê com o produto produzido? Porque vocês vão ver que tem uma aula que a gente vai falar de logística reversa. Então, se eu produzo alguma coisa, eu sou responsável para que aquela coisa, no final de vida, ela tenha, ela seja destinada, tá? Ah, e se eu pegar, por exemplo, Tiazi, uma loja de pneu? Bom, pneu, vocês vão ver lá na aula de resíduos de logística reversa, que pneu é um item que é passível de logística reversa. Então, eu vou ter que também, dentro do meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, falar do que a gente chama de responsabilidade ou itens pós-consumo, porque isso faz parte da legislação. Vocês vão ver que essas aulas minhas, todas a gente vai falar da legislação. E dentro da legislação, a gente tem a responsabilidade pós-consumo, tá? Pós-consumo quer dizer, o cara comprou um negócio de mim e ele consumiu. Eu, dentro da linha que a logística reversa determina, que a lei determina, seja eu um vendedor, seja eu um transportador, ou seja eu um produtor, eu tenho responsabilidade sobre esse produto depois do fim de vida dele. Então, o plano de gerenciamento que vocês vão ter que fazer é a linha de produção, então, sai o produto e sai o resíduos sólidos, para a gente vai interessar esses dois. O que acontece com esse produto depois do pós-consumo? Então, eu vou ter que fazer um plano para pegar esse resíduo de volta e encaminhar ele para que ele seja reciclado. E o resíduo, realmente, o resíduo da produção, eu vou ter que fazer o quê? Levantar todos os resíduos que são gerados na minha produção e eu vou ter que colocar no meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos o que eu vou fazer com cada resíduo. Bom, esse resíduo aqui, a gente pesquisou e descobriu que ele tem uma reciclagem ou que ele tem uma reutilização, por exemplo, sei lá, tem um resíduo aqui de borracha, a gente viu que ele tem utilização por exemplo, na indústria de cimento ou na indústria de asfalto. Então, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos mandar esse resíduo nosso para a indústria de asfalto. Tal resíduo, ele consegue ser queimado em cimenteira, então nós vamos fazer uma parceria com a cimenteira para enviar o resíduo. O outro resíduo, ele é um resíduo contaminado, então nós vamos enviar para descontaminação. O outro resíduo é um resíduo comum, então ele vai para o lixo comum. Tá? Então, um plano de gerenciamento de resíduos é isso. Eu gero resíduo, quais são os resíduos? Se eu tenho produto pós-consumo, que eu tenho responsabilidade sobre ele, o que eu vou fazer com ele? Então, é o que eu vou fazer com o meu resíduo, depois que ele foi gerado na minha empresa, e o que eu vou fazer com o meu produto depois do consumo dele, que tiver na mão do consumidor, se ele tiver previsto na logística reversa. Tá? Em geral, pessoal, quase tudo vai estar previsto na logística reversa, principalmente embalagem, tá? Então, eu comercializei qualquer coisa, tem uma embalagem de metal, a responsabilidade da embalagem também é minha. Como é que eu posso... Nossa, Tias, mas é difícil de eu ir lá e coletar essa embalagem depois. Tudo bem. Então, eu vou criar no meu plano de gerenciamento de resíduos um projeto, por exemplo, para incentivar alguns tipos de catador de resíduo, para que esse meu resíduo eu garanta que ele volte. E aí eu vou fazer essa parceria com o catador para que eu consiga, coloquei lá no campo 1 tonelada de metal por ano através da minha embalagem, que eu consiga reciclar 1 tonelada de metal todo ano, comprando ele de uma cooperativa e enviando para reciclagem, tá? Então, basicamente, o que a gente quer fazer dentro desse processo? A gente não vai fazer um balanço zero, porque a gente não vai tratar do gás e do líquido, mas eu vou fazer um balanço do que eu estou tratando de matéria, aí, em termos de resíduo sólido e de produto produzido em fim de vida. Ok? Então, o trabalho de vocês, dos grupos, vai ser um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa. E aí, qual empresa, Tias? Vocês podem escolher, vocês vejam entre vocês do grupo,
se tem algum conhecido que tem uma empresa, sei lá, uma empresa de troca de óleo, uma loja de pneu, que tenha processo produtivo, é mais legal, né? Por exemplo, mesmo que uma loja de pneu, ela tem, por exemplo, voltada à logística reversa, tem um amigo que tem uma fábrica de tal coisa, ou a minha mãe tem uma farmácia, sei lá, qualquer coisa, tem um tio que tem a farmácia, qualquer setor da área empresarial, tá? O mais legal possível é que seja empresas que tenham processo produtivo. Se não tiver, pessoal, não tem problema, principalmente agora na pandemia, não dá para exigir muito. Então, vai ter que ser pessoas próximas aí, que tenham algum tipo de negócio, aí, tio, primo, parente, tá? Amigo, e que vocês possam ir lá usar a empresa dele, não precisa pôr nome, tá? Se não quiser, se quiser pôr, pode, mas não precisa pôr nome da empresa. Só fala, ó, empresa do ramo de atividade digital. Bom, não interessa o que seja. Vocês façam o levantamento e, é claro, depois vocês podem até fornecer esse plano de gerenciamento de vocês para essa empresa, ok? E, então, assim, vocês vão ter que fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, me enviar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós não vamos ter apresentação, porque a apresentação vai ser complicada por causa de estar presencialmente aqui, né? A gente não pode cobrar isso, mas nós vamos fazer depois, lá perto, na última aula, e a gente vai fazer também lá mais no fim, pessoal. Deixa eu ver aqui, a gente deve mandar os grupos para vocês aí até semana que vem, né? Então, vamos ver se a gente manda. Eu vou falar com o Diego se a gente consegue fazer essa semana, mandar para vocês aí até dia 10. E aí vocês vão ter, então, a gente só volta à aula dia 18, tá? E vocês vão ter que me entregar isso no dia 1º. Então, vocês vão ter pouco tempo. É legal que vocês comecem a trabalhar agora em dezembro mesmo. Então, o que a gente pode marcar? Se vocês tiverem dúvida do projeto, vocês me enviam, que a gente vai conversando pelo WhatsApp, ou se for o caso, a gente marca uma aula, ou um horário aqui para a gente conversar. Pode ser, por exemplo, qualquer dia, às 6 horas da tarde, porque é um horário que ninguém tem aula, a gente pode conversar mais sobre o projeto, e aí eu posso até marcar grupo por grupo. Ó, Tias, meu grupo a gente pode se reunir tal horário? A gente se reúne, vocês me falam, ó, a gente arrumou uma empresa que faz isso, meu tio tem uma empresa que faz isso, meu primo, e o que você acha? Aí a gente pode até discutir a empresa que vocês estão escolhendo aí para vocês trabalharem, e aí vocês tocam o trabalho de vocês, e aí é importante que ele esteja a ponto dia 1º de fevereiro, ok? Então não vai ter muito tempo para fazer o trabalho, mas é o tempo suficiente aí se vocês pegarem firme, até porque tirando essa aula de hoje, para quem já está aqui presente, vocês só têm mais 4 aulas para assistir dessa primeira parte. Então são 4 aulas que já estão disponíveis para vocês no YouTube, já está lá no meu site, eu mandei o link para vocês. Vocês podem assistir todas as aulas em sequência. Essa é uma disciplina que eu falo, vocês podem assistir as aulas já agora, em dezembro, e aí a gente discutindo o projeto e vocês deixarem aí janeiro para fazer o projeto, e a gente já pode discutir a empresa que vocês estão trabalhando, aí vocês me mandem grupo a grupo, tá? A Laís falou, Tiés, eu já defini o grupo, eu vou mandar o grupo para vocês. A Laís falou, ó, meu grupo tem algumas possibilidades de fazer o trabalho, vamos conversar para ver o que você acha. Aí a gente pode discutir. Se vocês falarem, não, Tiés, eu não tenho possibilidade nenhuma, vamos tentar achar uma possibilidade aí de empresa para vocês realizarem o trabalho, tá bom? Mas não deixem de falar comigo, ou a gente marca uma reunião com todo mundo, mas eu acho que é até mais construtivo marcar reunião grupo a grupo, porque a gente pode discutir o caso de vocês especificamente, eu posso explicar melhor o trabalho de vocês, contando que o trabalho de vocês o que vai dar para fazer dentro da legislação, o que vocês vão precisar fazer, e aí a gente pode discutir isso grupo a grupo. É só me mandar mensagem, Tiés, já vem com uma proposta de data, de horário, pessoal, da reunião, ó, Tiés, meu grupo pode se reunir tal dia, ou tal dia, ou tal dia. Aí eu escolho um dia com vocês, a gente vai lá, entra aqui, faz uma reuniãozinha aqui no Google Meet, eu e os 3 integrantes do grupo, 2, sei lá, quem puder participar, conversamos, e aí vocês vão tocando o trabalho, ok? Então tem essa aula e mais 4 aulas para assistir, é pouquinho. Se vocês pegarem para assistir isso aí em 2 dias, 3 dias, vocês assistem com tranquilidade.
E aí, vamos tocar o projeto, tá, pessoal? Como a gente falou já na primeira aula, contando que isso é uma matéria de nono período, pessoal, é uma matéria que a gente, da Ambiental, acho que vocês já perceberam isso, principalmente as matérias de fim de curso, a gente gosta de fazer matérias de projeto. Projeto mesmo, como se fosse prestação de serviço, tá? Vocês vão fazer isso em abastecimento, vocês vão fazer isso em drenagem, vocês vão fazer isso em tratamento de esgoto, vocês vão fazer isso em resíduos sólidos, vocês fazem isso com o pH, é fazer projeto. Então, é como se vocês fossem uma consultoria ambiental e a empresa que vocês pegaram para fazer o trabalho contratou vocês para fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tá? Consultem outros planos na internet, existem planos à disposição na internet para vocês olharem. A ideia, pessoal, é que vocês, e a gente gosta muito de deixar vocês correrem bastante atrás disso. A gente ajuda, a gente orienta com algumas coisas, a gente passa o arcabouço principalmente teórico, que basicamente, quando a gente fala de teoria de resíduo, pessoal, é legislação e norma. Então, nós vamos falar nessas aulas basicamente de legislação e norma, vou explicar para vocês um pouco da legislação e da norma. Quando chegar lá na frente, o Diego vai dar algumas aulas para vocês de geodinâmica de aterro, coisas desse tipo, para vocês conseguirem projetar um aterro sanitário, que vai estar no projeto dele lá. Então, o que é importante é que vocês consigam aí essa prestação de serviço. Essa é a nossa ideia. Tá? Simular aqui uma prestação de serviço que vocês consigam fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Entendido? Pessoal, alguma dúvida? Aproveitem agora para tirar dúvidas sobre o trabalho, porque a partir de agora, a partir das coisas vão ser virtuais, vou mandar os grupos para vocês, vamos fazer todas essas coisas aqui online, vocês vão assistir as aulas online e aí vocês vão ter que começar a assistir, fazer o trabalho, marcar os horários comigo, a gente vai discutindo. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma? Todo mundo entendeu o que é para ser feito? Qual que é a ideia do trabalho? Ok, sem problema, perfeito. Então tá bom, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma apresentação aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Sim, Chese. Ô, Chese, Oi? os slides da aula é tudo um só? Como assim? Ou cada aula tem um slide lá no site? Não, lá no site estão os vídeos. Os slides... É que tem uns PDF embaixo, mas às vezes não é slide. Ah, não, tem o PDF. Alguns são slides de aula, sim. Ah, tá, agora que eu vi. Tá? Mas beleza. vou colocar com os vídeos também, né? Acho que tranquilo. E qualquer coisa que vocês quiserem os slides, vocês me pedem que eu passo para vocês também. Beleza. Aí tá certinho? Aí vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, Chese. Então tá bom. Bom, pessoal, basicamente, então, o que a gente vai falar nessa disciplina é da Política Nacional de Resíduos, tá? Política Nacional de Resíduos Sólidos foi uma lei publicada em 2010, se eu não me engano, 2 de agosto de 2010, a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Antigamente existia, os resíduos sólidos estavam contemplados em outras legislações, tá? Mas a gente tinha, sim, legislação de resíduo,
mas os resíduos eram contemplados em outras legislações. E aí, em 2010, publicou-se uma lei, e nessa lei, primeiro, que vieram várias coisas em termos de política do que deve ser feito, vieram datas que deveriam ser cumpridas, que não foram, tá? É importante dizer que esse ano, 2010, pedia-se 4 anos para que as ações fossem tomadas, isso foi prorrogado por mais 4 anos, até 2018, e depois foi prorrogado de novo por mais 4 anos, então a gente está aí beirando 2022 para que as ações estejam prontas, tá? Então, a legislação de resíduo, ela vem para tratar de todo o processo, tá? E é isso que vocês vão ter que fazer também no trabalho de vocês. Então, gera-se o resíduo, tá? Como é que eu acondiciono esse resíduo dentro da minha empresa? Tá? Como que eu vou fazer para guardar? Não, eu vou guardar esse resíduo aqui em bombona, esse aqui eu vou deixar uma caçamba, a caçamba tem que ser coberta, ela pode ficar sujeita ao tempo, à chuva, à intempérie, ou isso aqui tem que ser guardado, eu tenho resíduo perigoso, meu resíduo perigoso vai ter que ficar trancado numa sala, quem vai ter acesso a esse resíduo perigoso, tá? Quem vai ter acesso a isso, quem pode chegar perto desse resíduo perigoso, quem pode chegar perto de um produto perigoso, né? No caso, aí seria de gerenciamento de produtos, mas que uma hora vão virar resíduos, quem tem acesso a isso, quem não tem. Depois que esse resíduo foi acondicionado, ele foi acondicionado de uma certa maneira. Qual que é a periodicidade que eu vou tirar esse resíduo da minha empresa? Então, eu vou contratar uma empresa que vem aqui uma vez por mês e faça a retirada, ou eu vou fazer um projeto, por exemplo, com os recicladores, e eu vou disponibilizar para coleta seletiva uma parte do meu resíduo de produção, da minha empresa, né? Eu vou fazer uma separação aqui dentro da empresa de papelão, etc., e vou enviar junto na coleta seletiva. Se eu tenho algum resíduo específico, por exemplo, se eu tiver qualquer resíduo de saúde, se eu tiver uma empresa e minha empresa tiver, por exemplo, um ambulatório, esse ambulatório gera resíduo de saúde. Eu vou ter que encontrar resíduo de saúde é qualquer coisa que seja gerada em consultório médico, laboratório, consultório odontológico, clínica veterinária, farmácia, todo resíduo que tem contato com a pessoa, sangue, que pode trazer vírus, que pode trazer qualquer coisa desse tipo, são resíduos que têm que ir para um tratamento específico, tá? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas eu tenho que ir para um tratamento de resíduo de saúde, tem que passar por um processo de descontaminação, por exemplo. Então, quando a gente faz esse levantamento, que isso é bastante importante, dentro do trabalho de vocês até, tudo que é gerado, eu vou classificar esses resíduos e pensar, esses aqui eu vou dar esse tipo de destinação, então eu vou acondicionar dessa maneira, quanto que eu gero? Precisa ter quantidade numérica, pessoal? É legal que a gente tenha uma estimativa, tá? Para a gente saber do que a gente está falando. Eu vou contratar uma empresa para vir aqui tirar 1 quilo de resíduo, ou tem resíduo que eu vou precisar. Resíduo de saúde, pessoal, é um resíduo que a gente normalmente tem problema, porque imagina se você tem uma empresa que gera, mesmo que seja, vamos pegar um consultório odontológico, tá? O consultório odontológico, ele vai gerar resíduo de saúde? Vai, porque vai gerar gás com sangue, com saliva, né? Vai gerar dente, e operação acaba tendo partes, né? Que, querendo ou não, se a gente fala de um consultório veterinário, por exemplo, uma clínica veterinária, ele vai fazer uma castração. Ele vai tirar um pedaço de um órgão do corpo do animal. E que faz com aquele pedaço do órgão, né? Vocês já pensaram sobre isso? Se o cara vai lá e amputa uma perna no hospital, o que faz com a perna do cara? A perna dele é resíduo. Tem que jogar a perna dele fora, certo? Vai ficar com a perna do cara lá. Então, o que eu faço com essa perna? Eu tenho que fazer algum processo com isso, né? E se eu tiro, mas aí eu estou pegando uma coisa grande. Se eu, por exemplo, tenho um consultório odontológico e o cara tira alguma coisa ali, um pedaço da gengiva, aquilo é um pedaço do corpo humano, aquilo tem que dar um tratamento sobre aquilo. E isso é resíduo de saúde. Eu tenho que mandar para o processo de descontaminação. Então, vamos lá, eu não gero muito, eu gero 1 quilo de resíduo por mês.
Só que é um resíduo altamente específico. Eu tenho que ter uma empresa especializada em resíduo de saúde, porque meu resíduo tem que ir para um lugar onde vai descontaminar esse resíduo. Então, ele vai ter que passar por um micro-ondas, por uma autoclave, por qualquer coisa desse tipo, que vai tirar toda a toxicidade desse processo. E vocês vão ver na aula aí de classificação de resíduos, que vai estar aí na sequência para vocês assistirem, que a gente vai classificar os resíduos aí, basicamente, pela capacidade que ele tem de contaminar alguma coisa. Ok? Então, nesse trabalho e no trabalho que vocês vão fazer, os dois trabalhos dessa disciplina, vocês vão ter que pensar muito bem nisso. Os tipos de resíduo que a gente vai ter e como é que eu vou encaminhar cada um. Como é que eu vou guardar cada um, como é que eu vou, para quem que eu vou enviar, se existe alguém, e aí a gente vai falar isso na primeira aula que vocês têm gravado aí, sobre a ordem que a gente tem pela legislação, que a gente deve fazer com resíduo, não gerar, diminuir, reutilizar, reciclar, tratar, e a última lá é disposição final em aterro, ou seja, a coisa menos nobre que a gente pode fazer com resíduo é mandar ele para o aterro. Mandar para lixão, então, não está nem na legislação, porque a legislação nem considera a possibilidade de existir lixão. Então, a pior coisa é mandar para o aterro. Antes de mandar para o aterro, a gente tem várias outras opções do que fazer com resíduo. Reutilizar de alguma forma, reciclar, tratar, não gerar, diminuir a geração. Então, quando a gente fala de resíduo, é interessante que a gente está falando de intervir no processo produtivo, ou intervir no processo da minha empresa. Por quê? Porque dentro do que eu tenho de gerenciamento de resíduo sólido, eu vou colocar um pouquinho aqui para frente, não é dessa aula, mas só para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada do rejeito. Tá? Aqui até a legislação faz uma separação bastante interessante para a gente, que resíduo é tudo aquilo que eu tenho no meu processo produtivo ou dentro do meu processo industrial, empresarial, que ele tem outra finalidade que não ser jogado em um aterro sanitário. Então, a legislação define como resíduo aquilo que ainda tem alguma utilidade. E como rejeito, aquilo que realmente eu não tenho que fazer. Por isso que lá no fim tem disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Rejeito é aquilo que eu falo, não tem mais como usar esse negócio aqui, eu não tenho forma de tratar mais isso aqui, eu vou mandar isso para o aterro. Mas antes disso, o meu resíduo ainda tem utilidade, e eu vou achar utilidade para ele, eu vou achar mecanismos. E como a gente está falando aqui, né, pessoal, a partir da reutilização, eu já estou falando que o resíduo existe. Antes da reutilização, que é a não geração e a redução, a gente ainda está falando do processo produtivo. A gente ainda está falando de dentro da empresa. Né? E aí, antes aqui dentro da empresa, a gente está falando um pouquinho do casamento dessa disciplina com a disciplina de gestão ambiental. Porque lá em gestão ambiental, a gente vai fazer o processo de gestão da nossa empresa para fazer o quê? Diminuir a quantidade de resíduo, que aí a gente está falando em redução, ou até não geração, acabar com a redução, acabar com a geração de resíduo total. Então, pensar em resíduo é pensar no meu processo produtivo, é pensar em como eu posso reduzir, como eu posso dimensionar a compra de matéria-prima para que eu não tenha resíduo, para que o meu processo produtivo não tenha resíduo. Como que eu posso pensar em mudar o meu projeto do meu produto para que esse projeto do produto utilize menos matéria-prima e ainda ofereça o mesmo tipo de serviço? Que aí a gente vai cair um pouquinho no que a gente discute lá na disciplina de ecodesign. Quem fez a disciplina optativa de ecodesign, lá em ecodesign a gente discute um pouquinho sobre essa ideia de projetar um produto de maneira que ele seja mais sustentável, de maneira que esse produto gere menos resíduo no seu fim de vida. Ok? Então, quando a gente pensa em resíduo, pessoal, nós engenheiros ambientais, quando pensamos em resíduos, nós estamos pensando no processo produtivo ainda. Porque não gerar e reduzir não está no gerenciamento, efetivamente, do resíduo, mas está no processo de produção. Estando no processo de produção, a gente está falando de resíduo, mas está falando do processo produtivo. Está fazendo a nossa ideia como engenheiro ambiental, que é a diferença, né? Não é aquele engenheiro de fim de tubo, que eu pego um problema que já aconteceu, um resíduo que já foi gerado,
e vou tratar. Não é só isso. É pensar antes do resíduo ser produzido, como é que eu faço para diminuir isso? O que eu posso fazer para que a minha matéria-prima seja uma matéria-prima menos impactante, que ela tenha menos efeitos danosos, que seja uma matéria-prima, por exemplo, que seja biodegradável, porque daí quando eu for jogar ela fora, ou for estar em destinação, eu sei que ela vai ser consumida, vai ser biodegradada, vai ser consumida, e eu vou gerar, por exemplo, um gás num aterro sanitário que vai se transformar em energia elétrica. Ótimo, eu tenho um ciclo maravilhoso. Se eu tenho um processo que é biodegradável, vai ser degradado, vai gerar metano, esse metano vai alimentar uma usina produtora de energia elétrica através de gás. Ótimo, eu tenho um ciclo que eu estou aproveitando tudo, eu não estou gerando nada de rejeito, ok? Então, quando pensar em resíduo para a gente, sempre lembrem disso. É pensar também no processo, é avaliar o processo e ver como que eu posso deixar meu processo mais eficiente, menos danoso, que eu consuma menos coisas do meu processo, tá? Então, voltando, a partir desse slide aqui, ele está na primeira aula, tá? Então, a gente vai ver pouquinha coisa que é a parte bem introdutória mesmo. E a política, como está escrito aí no segundo item aí, com esse enfoque emerge, então, a política 12.305 de 2010, que traça definições, princípios, objetivos, metas, ações, diretrizes e instrumentos com vistas ao gerenciamento e gestão integrada dos resíduos sólidos. Gestão integrada, pessoal, integrada, que é a participação de todo mundo, a participação desde o gerador até a pessoa que faz a destinação final. Todo mundo que está nesse processo produtivo. O gerador de resíduo, aí quando eu estou falando da gente, inclusive, né? A gente, quando vai no supermercado e faz compras, etc., e a gente vai gerar o nosso resíduo domiciliar, ok? Então, a gente está tratando de todo esse processo aí. Bem como atribui responsabilidade àqueles que, de alguma forma, estejam envolvidos com a produção, consumo, gestão ou gerenciamento de materiais ou serviços que possam gerar resíduo. Tá? Aqui, como a legislação define, que não é só gerenciamento de resíduos, mas é o serviço que pode gerar resíduos, que a gente está falando, então, do nosso processo como consumidor ou de um processo produtivo. Então, gerenciar resíduo é gerenciar produção de resíduo, é gerenciar o negócio, gerenciar o processo, ok? Então, todo mundo que a lei diz aí, que tem responsabilidade de alguma forma, que esteja envolvido com qualquer parte, seja a produção, o consumo, a gestão ou o gerenciamento desses materiais e serviços que possam gerar resíduo, todos eles têm responsabilidade sobre o processo, tá? Inclusive nós. Aí a gente se coloca como consumidor, onde fazemos parte do processo de gerenciamento de resíduos de uma empresa. E da nossa casa, que seja, né? E aí ela traz, então, a definição, no inciso 16 do artigo 3º, que é importante, né? O que é um resíduo sólido? Tá? Ótimo, agora. O que vem a ser um resíduo sólido? Porque, para a legislação, lembre quem fez a matéria de ISO, né? Eu falo bastante isso na matéria de ISO. O que a norma chama de impacto ambiental? Porque é importante a gente saber. E o que a lei chama de resíduo sólido? Porque é uma lei de resíduo. O que a lei define como resíduo sólido? Então, a lei vai definir como resíduo sólido o quê? Material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividade humana em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe proceder, ou se está obrigada a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cuja particularidade tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou que exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviável e faça a melhor tecnologia. Bom, isso é a definição de resíduo. Pessoal, aqui ele fala uma coisa bastante interessante para a gente, tá? Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Óleo lubrificante. Óleo lubrificante. É resíduo líquido ou é resíduo sólido? Me ajudem aí, pessoal. Já não estou vendo ninguém. Alguém?
Acho que é líquido. Acho que é sólido. Boa. Quem falou que acha que é líquido? Eu, Leandro? Leandro. É. E quem falou que acha que é sólido? Eu, Giovanni. Giovanni. Por que você acha que é sólido, Giovanni? Porque ele tem uma certa viscosidade, ele tem uma densidade. Ele não é totalmente água. Não sei. Entendi. E por que você acha que é líquido, Leandro? É porque que eu acho que tem que tratar ele como um efluente líquido, né? Tipo, dá pra passar aqueles processos. Porque aquelas indústrias de automobilística tem a ET, né? De tratamento de resíduos líquidos dele. É por isso que eu acho também, não sei certo. Ok. Pessoal, Professor, é só um chute, tá? Assim, não tem nenhum respaldo não, eu técnico. sei. Maravilha. Não é para ter mesmo. O que acontece, pessoal? Não importa, para o gerenciamento de resíduos, o que vale? Eu posso jogar óleo lubrificante na rede de tratamento de esgoto? Não, tá? Eu não vou ter tratamento de esgoto que trate resíduo óleo. O que eu vou ter num tratamento de esgoto? Um separador de óleo, porque ele vai separar a fase óleo para mim tirar o óleo do processo. Óleo lubrificante, ele é tratado como resíduo sólido. Assim como, pessoal, por exemplo, se eu tiver resíduo de soda, se eu tiver resíduo, por exemplo, de gás tóxico. Então, olhem aqui na legislação que ele fala. Substância descartada resultante de atividade humana, cuja o seu destinação final se procede, né, acontece, ou ela se propõe a acontecer, ou está obrigada a acontecer, no estado sólido ou semissólido, né, bem como gases contidos em recipientes e líquida, cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública. Então, para a gente, o que acontece? Todo líquido acondicionado, ou seja, o líquido que está guardado dentro de um recipiente, que é o caso, por exemplo, do óleo lubrificante, quando eu vou no posto de gasolina e troco meu óleo, eles guardam aquilo no recipiente. Tudo que está acondicionado, que seja líquido ou gás, eu considero como resíduo sólido. Por quê? Porque ou eu vou ter que fazer um tratamento muito específico. Ah, mas Chese, óleo lubrificante não tem tratamento? Tem. Eu tenho um negócio que chama re-refino de óleo lubrificante. Eu vou pegar óleo lubrificante, vou passar por um novo processo de refino e gerar óleo lubrificante de novo. Só que o que acontece, pessoal? Quando eu vou transportar esse resíduo, o que acontece? Eu tenho que seguir a legislação de transporte. E eu sigo a legislação de transporte de resíduo sólido. Porque ali dentro ele está como resíduo sólido. Todo resíduo acondicionado, pessoal, é sólido. Se eu tiver, por exemplo, cloro gás, e eu tiver resíduo de cloro gás, eu vou pegar o cilindro de cloro gás e eu vou levar ele como resíduo sólido. Apesar do gás, do cloro ser gasoso, eu trato ele como resíduo sólido. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, para ficar talvez mais claro. Todo mundo conhece caminhão-pipa? Ou caminhão limpa-fossa? Eu tenho um caminhão limpa-fossa. Ele vai lá na casa, que tem fossa, que não tem esgoto na casa, ele vai lá e puxa, tira o esgoto dali de dentro que está na fossa, e ele anda com esse resíduo. Esse resíduo, que é esgoto sanitário, quando ele está em transporte, ele é considerado resíduo sólido. Por quê? Porque ele é um resíduo líquido acondicionado. Todo resíduo líquido acondicionado é tratado como resíduo sólido. Ah, Tiese, mas isso é um resíduo de esgoto. Sim. A hora que ele chegar na estação de tratamento de esgoto, não sei se vocês já viram, mas a maioria das estações de esgoto, eles têm para o lado de fora uma tubulação onde esse pessoal de caminhão limpa-fossa vai, coloca o tubo do caminhão limpa-fossa e joga esse esgoto para dentro da estação de tratamento, tá? Só que o que acontece? Enquanto ele estava sendo transportado, ele tem que seguir alguma legislação, que é a legislação de transporte de resíduo. E eu não tenho uma legislação para transporte de resíduo líquido especificamente. Por quê? Porque todo líquido que está sendo transportado está acondicionado em algum ambiente. E todo resíduo líquido acondicionado segue legislação de resíduo sólido. Ok? Então, meu resíduo líquido, quando está acondicionado, quando está reservado em algum ambiente, obrigatoriamente ele tem que ser tratado como resíduo sólido.
E eu vou usar, então, a legislação de resíduo sólido para aquele resíduo, até que ele chegue, por exemplo, no tratamento, como é o caso desse esgoto de limpa-fossa, como é o caso de um óleo lubrificante. Eu vou ter que transportar ele como se fosse um resíduo sólido. Chegando lá na empresa, eles vão passar para o refino, vão passar para um processo produtivo de novo e vão reutilizar aquele óleo. Ok. Só que no transporte, na minha empresa, quando eu gerei ele, na minha empresa, no meu... Se eu, por exemplo, a gente vai fazer esse trabalho aqui sobre um posto de gasolina ou sobre uma empresa que troca óleo. Bom, aquele óleo, para mim, apesar dele ser líquido, ele vai ser tratado no meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ok? Porque dentro da minha empresa, ele é um óleo, ele é um resíduo líquido acondicionado. E aí, pegando o gancho do Giovanni, o que ele é? Ele é o resíduo semissólido acondicionado. Por que a gente está falando de semissólido? Que para a gente, da área ambiental, é bastante importante. Quando eu falo de lodo de estação de tratamento, de esgoto ou lodo de estação de tratamento de água, é um resíduo semissólido. E ele é resíduo, eu trato ele quando eu estiver transportando ou quando eu tiver acondicionado ele como um resíduo sólido. Tá? E a minha ideia sempre, em estação de tratamento de esgoto, tratamento de água, quando eu pego e passo ele por centrífugas, etc., é eu fazer o quê? É tirar toda a água possível, porque a água eu consigo tratar, e pegar aquilo que sobrou do meu resíduo, a parte sólida que sobrou, e tratar ele como resíduo sólido. Ok? Entendido, pessoal? A ideia da legislação é, então, tratar tudo aquilo que eu tenho acondicionado, seja em gás, ou sólido, ou semissólido, dentro da minha empresa, ou dentro da minha casa, como um resíduo sólido. É por isso que a gente faz separação de óleo de cozinha e envia para alguém específico da área de reciclagem, né? Alguém que recicla óleo de cozinha. Por quê? Porque o óleo de cozinha, ele é um resíduo que eu não posso jogar no esgoto. E a legislação diz aqui, líquidos cuja particularidade torne inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. Eu não posso jogar óleo de cozinha num rio, nem posso jogar ele na pia. Então, o que eu faço com ele? Ele é um resíduo caracterizado na minha casa, apesar dele estar em estado líquido, né? Ele é mais viscoso, mas ele é líquido, eu trato ele como resíduo sólido. Por isso que eu guardo ele numa garrafa e envio, por exemplo, junto com o pessoal da reciclagem, né? Eu envio ele para ser reciclado, porque ele vai passar por um processo e vai ser reutilizado em outro processo produtivo ou qualquer coisa do tipo. Entendido? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Ok? Definição de resíduos sólidos pela legislação, tranquilo? E aí, a política nacional, pessoal, ela tem uma coisa bastante interessante. Ela fala aqui, ó, se a gente for ver, valores institucionais que embasam as concepções ambientais. Aqui já tem conceito, né? Princípios gerais, valores constitucionais que embasam concepções ambientais, princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do exercício da cidadania. O que isso quer dizer? A Política Nacional de Resíduos, ela trouxe uma coisa bastante interessante. Por quê? O Brasil, pessoal, no Brasil, existem milhares de pessoas. Aqui eu tenho um dado um pouco desatualizado, de 2000, que o Brasil tinha 25 mil pessoas. Hoje, pessoal, a estimativa é que o Brasil tenha mais de 1 milhão de pessoas que vivam de resíduo, ou de catação de resíduo, ou de processo de transformação, mas que vivam do processo de resíduo. E o que eu tinha muito no Brasil? Porque a legislação vem e ela solicita, e ela exige que acabem com os lixões e se transformem todos em aterros sanitários. A proposta principal, pessoal, grande parte dos aterros sanitários no Brasil são particulares. E o que esse aterro vai ter, então? Ele não vai ter aquele catador de resíduo que ficava lá no lixão catando resíduo. Pô, Tias, mas aquela é uma profissão totalmente indigna. É uma situação humana indigna, né? O cara tá lá no meio do lixo pegando resíduo reciclado para levar para vender para o reciclador. Só que aquilo é o meio de vida do cara, ele ganha dinheiro com aquilo. E o que a legislação traz, então? Pessoal, não vamos ter mais catadores de resíduo. Só que, como é que esse cara vai sobreviver?
a legislação fala o quê? Que a prefeitura, a organização política da cidade, deve organizar os catadores em associações, criar associações de catadores de resíduo, para que eles façam a gestão dos resíduos de coleta seletiva. Ou seja, eu pego um processo que era horrível dentro de um lixão, transformo ele num galpão, faço coleta seletiva, o resíduo chega ali na coleta seletiva, esses catadores fazem a separação dos resíduos e comercializem ele com os recicladores e ganhem dinheiro e continuem sobrevivendo do resíduo. Então, a gente tinha um impasse, pessoal, que é bastante complexo, né? Ao mesmo tempo que eu não posso deixar esse cara viver nessa situação precária e subhumana, que é morar, muitos catadores moravam, instalavam residência dentro do lixão, eu não posso deixar que esse cara faça mais isso, porque isso é insalubre, isso é desumano, só que esse cara vive do resíduo. Ele vive de vender resíduo para um catador, para um reciclador. Como é que eu faço para humanizar o máximo que eu posso esse processo, que é isso aí, o princípio da dignidade da pessoa humana? Como é que eu faço para fazer isso? Então, é obrigação da prefeitura, mesmo que ela vai terceirizar o processo de gestão de resíduo dela, mesmo que o que ela vai fazer com o seu processo de gestão de resíduo, ela obrigatoriamente tem a responsabilidade de ajudar os catadores com um barracão, com um caminhão, etc., para que possa ser feita uma coleta seletiva, que esses catadores possam se unir em cooperativas, produzirem, gerarem o seu lucro e sobreviver do seu trabalho, que é, nesse caso, em vez de catar o resíduo lá no meio do aterro, no meio de resíduo orgânico, etc., coisas contaminantes, que ele esteja lá em um lugar bem mais salubre. Claro que a prefeitura também tem que tomar conta disso para que exista EPI, coisas do tipo, para que eles façam a separação, vendam, e até em cooperativa consigam conseguir até melhores preços em produtos, em PET, em alumínio, etc. O Brasil é um dos países do mundo que mais recicla alumínio. O Brasil tem perto aí de 60%, 70% de reciclagem de alumínio. É o país do mundo que mais recicla alumínio. Então, já é um processo consolidado no Brasil, né? A gente tem que intensificar bastante esse processo, principalmente para os outros resíduos, né? Papelão, papel, plástico, que são resíduos que têm bastante utilidade, né? Eu costumo dizer que aqui em Poços a gente tem uma grande recicladora de PET, né? Uma ótima recicladora de PET, que era a antiga MG, que agora chama Três Rios, e se você for lá e conversar com o pessoal, para quem já foi lá na Três Rios, conversar com o pessoal, eles dizem o quê? Que a Três Rios, a MG, que foi vendida para a Três Rios, ela fechou, uma operação de uma empresa multinacional. Por quê? Por incrível que pareça, pessoal, porque eles não tinham PET suficiente para alimentar a fábrica. Aí a gente vai pensar, cara, não é possível que no Brasil uma recicladora, do tamanho da recicladora deles, que é uma recicladora enorme, não tem PET para reciclar. No aterro está cheio de PET, no rio está cheio de PET, e esse cara não tem PET para reciclar. Não tem PET. Eles não conseguiam funcionar, pessoal, o processo não foi financeiramente rentável para eles. Por quê? Porque faltava PET. Eles passavam, o que eu tenho de dado é que eles chegavam a passar mais de meio mês sem a fábrica funcionar. Para vocês saberem a capacidade que esses caras tinham de produção, pessoal, se a gente pegasse todo o PET produzido em Poços de Caldas em um mês, alimentava a fábrica em um pouco mais de um dia. Ou seja, eles reciclavam todo o PET de Poços em praticamente um dia. Eles precisariam de 20 cidades, 25 cidades do tamanho de Poços para tocar uma fábrica daquela. Não é muito, tá? Não é muito porque a gente não tem recicladora de PET como essa. Aqui em Poços, inclusive, infelizmente a gente está nessa situação da pandemia, mas na disciplina de resíduos eu costumo levar os alunos lá. A gente tem um dos processos mais modernos do mundo de tratamento e de reciclagem de resíduos sólidos, de reciclagem de PET. Eles chamam o processo bottle to bottle. Você pega garrafa PET e transforma em matéria-prima de garrafa PET de novo. E não é matéria-prima, porque muitos transformam em garrafa de novo, só que é garrafa de detergente, não de usos nobres, não de consumo, como, por exemplo, uma garrafa d'água. Aqui não. A recicladora aqui de Poços pega a garrafa PET e transforma em material para fazer garrafa PET de novo,
para pôr bebida, para pôr água, tá? Então, é um nível de transformação altíssimo, um nível de transformação de altíssima qualidade. E aí a gente pensa nisso. Pessoal, será que não tem PET mesmo? Ou será que falta gerenciamento? Ou será que falta gestão de resíduos no Brasil? Eu tenho certeza, pessoal, e eu falo isso sem sombra de dúvidas para vocês. O gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil e no mundo ainda tem muitos anos para estar razoável. Em alguns países do mundo, o gerenciamento de resíduos sólidos ele é bem eficiente. Mas o Brasil, pessoal, vocês vão morrer, os filhos de vocês talvez também, e ainda a gente vai ter um processo precário de gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Tá? Então, o que acontece? É uma situação que falta muita política, falta muita gestão, falta muito processo de entendimento, falta muita conscientização da população. É uma área que a gente tem muito ainda, muito que trabalhar nela, para transformar essa área de gerenciamento de resíduos em uma área digna, produtiva, e que a gente consiga reciclar todo o resíduo que a gente tem capacidade de reciclar, que a gente só jogue fora o que é realmente rejeito, que a gente consiga reutilizar o que a gente pode reutilizar. Inclusive, pessoal, dentro de processo fabril. Dentro de processo fabril é aquele processo onde o quê? Eu vou ter uma empresa, a minha empresa gera um tal resíduo. Eu sei que tem uma outra empresa que pega esse resíduo meu e ela usa ele como matéria-prima. Então, eu vou fazer esse, ou como matéria-prima, ou como um processo secundário dentro da empresa, qualquer coisa do tipo. Tá? E tem uma empresa muito grande, muito famosa aqui no Brasil, que recentemente abriu uma unidade aqui em Aguaí. Ela fabrica coisas que a gente consome quase que diariamente, tá? De sabonete a sorvete. Eles abriram uma planta que só vai fazer tratamento de resíduo das outras operações. Por quê? Porque eles sabem que o processo de produção deles gera muita coisa ainda de valor agregado. Então, o que os caras fazem? Eles pegam esses resíduos deles, fazem algum processo com ele e revendem como matéria-prima para outras empresas. Por quê? Porque viram que, na verdade, né, e isso é uma coisa que no Brasil há poucos anos se entende, que dentro do lixo do Brasil ainda tinha muita riqueza. Então, tinha muita coisa a ser explorada que estava indo para o lixo. E isso é importante. Por isso, essa diferenciação aí de resíduos e rejeitos. A nossa proposta é sempre pensar, então, no processo produtivo, como diminuir, como melhorar o meu processo de produção para que eu gere menos resíduo. E dentro do resíduo, o que eu posso fazer? Eu já joguei fora porque isso aqui realmente não tem utilidade, eu não tenho como diminuir a produção disso dentro da minha empresa. O que eu posso fazer com isso agora? Eu posso fazer parceria com a empresa porque ele usa, e aí, então, o que eu vou fazer? Em vez de pagar para destinar meu resíduo, eu vou começar a vender o meu resíduo para ele. Por quê? A venda de resíduo, para ele, é uma coisa importante. Quando eu trabalhava numa das fábricas que eu trabalhei, pessoal, a gente chegou a lucrar, né, vamos dizer assim, um processo que a gente pagava milhares de reais por mês para destinar, a gente começou a gerar, na época, 200 mil reais por mês, mais ou menos, 150, 200 mil reais por mês, de receita. Então, a gente, além do que a gente economizou, que era pagar para o aterro sanitário receber nosso resíduo, nós começamos a lucrar de 150 a 200 mil reais por mês com a venda desse resíduo, porque a gente tinha muita gente interessada no nosso resíduo. Então, você chegar numa empresa, pegar um processo que ele gasta 50 mil reais por mês e transformar num processo que lucra 150 mil reais por mês, a gente está falando de 2 milhões e meio de reais por ano. Bom, acho que qualquer empresa quer aumentar em 2 milhões e meio de reais por ano o seu faturamento, o seu lucro, né, no caso. Então, isso é muito importante, isso está na nossa vida em casa, isso está na vida das empresas. Então, é importante a gente ter essa conscientização de que resíduo, pessoal, resíduo ainda é possível, ainda dá possibilidade de reutilização, ainda dá possibilidade de tratamento, ainda dá possibilidade de negócio. É possível a gente aproveitar muito o resíduo que a gente tem para outras coisas. Ok? Entendido a nossa aula introdutória aí? A partir do próximo slide aqui, a gente já está na aula 1, lá do nosso
vocês vão ver que eu passei para vocês o meu site lá com as aulas, e aí vocês podem, então, continuar a partir daqui, a parte teórica aí nossa de resíduos, ok? E se preparando já para a elaboração do trabalho de vocês. Vou mandar por e-mail para vocês os grupos, então, ainda essa semana, e vocês já comecem a pensar, cada trio aí, comece a pensar numa empresa, em um comércio, sei lá, que vocês consigam aí de um parente, de alguém, para fazer uma visita. Ah, Ties, mas nós estamos na pandemia, eu tenho um parente aqui na minha cidade e o meu grupo não é daqui. Não tem problema, você vai, tira as fotos, faz a visita, mostra para o seu grupo, colhe os dados, depois, qualquer coisa, vocês enviam por e-mail para o pessoal, você sabe a quantidade que você gera disso, daquilo, liga para confirmar alguns dados. Você vai lá na empresa uma vez só, fazer uma visita, ou se não conseguir ir na empresa, não tem problema, tenta entender o processo produtivo dele, tenta levantar os números, e aí tenta propor um plano de gerenciamento de resíduos dessa empresa. Recomendo que vocês assistam às aulas antes, porque vai ajudar bastante vocês a entenderem até o que vocês têm que levantar de dados lá, tá? Recomendo que vocês assistam às aulas antes de irem até a empresa. Já podem começar a conversar aí com as pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que tem uma empresa, que vocês sabem que tem alguma coisa que dá para vocês fazerem o trabalho, para ver se ela permite, se daria certo, e aí assistam às aulas e falam, pessoal, então nós vamos fazer esse levantamento, definam os grupos, conversem, marquem conversa comigo, a gente define aí, eu ajudo vocês, e vocês começam a realizar o trabalho de vocês, para ser entregue, então, dia 1º de fevereiro até às 14 horas. Combinado? Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma, professor. Pode falar. Em relação, por exemplo, naquela matéria lá da ISO, tinha muito cuidado com como que as empresas elas iriam lidar com aquele rejeito ou com aquele tipo de procedimento, né? E antes da contratação do serviço, elas teriam que repassar essas informações. No caso do gerenciamento de resíduos sólidos, isso acontece, digamos, em termos de estado. Você vai tirar o resíduo sólido, por exemplo, de Minas, você vai mandar para São Paulo, porque, em teoria, o estado de São Paulo, nesse exemplo que eu estou citando, seria prejudicado, né? Ele estaria recebendo esse resíduo, enfim, traria um ônus para o estado. Tem uma questão em relação a isso? É porque você não comentou nada a respeito, então aí por isso que eu estou lhe perguntando. Tá. Você vai ver que uma das aulas, Giovana, a gente fala bastante sobre isso, né? A Política Nacional, ela diz que o esforço para a gestão de resíduo, ele não pode ter entraves entre entes da federação, ok? Por quê? Imagina que é o seguinte, você falou, teria um prejuízo. Imagina que a região ali de Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Campinas, não tem uma recicladora próxima. A recicladora mais próxima dele esteja a 400 quilômetros de distância. Bom, para ele seria muito mais negócio mandar para Poços, certo? Aí a gente pode dizer que Poços está tendo prejuízo? Não sei, porque a gente tem uma empresa aqui que está gerando matéria-prima para uma indústria, né? Então, o que acontece? Isso a gente tem muito, transporte interestadual. Só que você tocou num ponto que eu vou falar lá na aula de logística reversa, mas já te adianto. Esse é um dos principais entraves que a gente tem na logística reversa no Brasil, que é quando você tem que transportar resíduo entre estados, e os estados cobram imposto sobre resíduo. Um negócio que não tem valor, e o estado cobra imposto para você atravessar ele de um estado para o outro. Em teoria, a gente não tem ônus. Por quê? Porque tem alguma empresa que está no estado que está lucrando com isso, e essa empresa está pagando imposto, etc. A gente vai ter um processo ali de um aterro sanitário, só que o que acontece? Muitos dos resíduos aqui da região do sul de Minas vão para um aterro, que é o aterro que também, infelizmente, a gente não vai conseguir visitar por causa da pandemia, mas o aterro é recente, você já deve ter visto os alunos fotos do pessoal lá no aterro. Aquele aterro, o pessoal recebe 14 milhões de quilos por dia de resíduo. 14 milhões de quilos por dia de resíduo. É o segundo maior aterro do Brasil, um dos maiores aterros do mundo.
14 milhões, é muito resíduo, pessoal. Por dia de resíduo classe 2, que é resíduo urbano. Tirando o resíduo industrial, que vai dar aí mais ou menos, eles vão receber uns 500 quilos por dia de resíduo, mais ou menos. De resíduo perigoso, de resíduo classe 2. Ok? E por que esse cara recebe? Porque ele tem um aterro super bem gerenciado. A CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo, tem que permitir a entrada de resíduo, tá? Porque quando eu vou enviar resíduo de um lugar para o outro, pessoal, o que acontece? No estado de São Paulo, tem um negócio chamado CADRE, Certificado Ambiental de Destinação de Resíduos Industriais. CADRE. O CADRE, ele permite que a empresa X leve o seu resíduo para o aterro Y. Não é que ela permite que ela leve para qualquer aterro, não. Sai dessa empresa e entra nessa empresa. Só. Eu só posso fazer esse transporte. Dessa empresa para essa. Eu não posso levar para qualquer empresa. Então, no meu licenciamento de destinação de resíduo no estado de São Paulo, eu não posso levar meu resíduo para qualquer lugar. Eu posso levar meu resíduo para onde a CETESB me permitiu. E só para aquele lugar. Ok? Então, o que acontece isso no estado de Minas? Eu vou levar resíduo para São Paulo. E aí, a CETESB tem que autorizar você levar o resíduo para São Paulo. Só que esse aterro sanitário, por exemplo, o que a gente tem? Pô, esse aterro gera 35 megawatt-hora de energia com gás de aterro. O cara gera energia para alimentar uma cidade de 400 mil habitantes. 400 mil habitantes com resíduo do resíduo sólido, que é o metano que vai estar no aterro sanitário. Então, assim, a ideia principal, Giovanni, é que não exista esse prejuízo. Porque se os processos fossem bem feitos, o resíduo não era prejuízo. O resíduo era matéria-prima. O resíduo era produto que estava entrando num lugar para ser transformado. Assim como eu carrego, por exemplo, daqui de Poços para o estado de São Paulo, alumínio que foi produzido aqui nas empresas de alumínio, em Minas Gerais, eu posso levar um resíduo de alumínio, porque esse resíduo de alumínio também vai virar matéria-prima. Ok? Então, em teoria, não é para existir essa dificuldade. Só que existe essa dificuldade, ok? Existe essa dificuldade, por quê? Porque os estados querem ganhar dinheiro com imposto em cima de resíduo, porque a gente tem imposto sobre produto. E aí, os estados consideram isso e cobram imposto sobre resíduo. Só que isso, o que acontece? Atrapalha muito. Atrapalha ao ponto do que eu acabei de falar, de uma empresa com a qualidade da recicladora que a gente tem aqui em Poços, não conseguir resíduo. Para vocês terem ideia, pessoal, eles queriam pegar resíduo no máximo, a um raio de 400 quilômetros de Poços. Eles achavam que eles iam alimentar a fábrica deles com resíduos num raio de 400 quilômetros de Poços. Como eles têm muita dificuldade de trazer resíduos de São Paulo, por conta do preço, por conta do imposto, eles chegaram a pegar resíduo de Manaus. E, pessoal, resíduo de Manaus não vem de avião, vem de caminhão. Manaus, para o cara que queria pegar resíduo a 400 km de distância, ele está pegando resíduo em Manaus. Em Minas Gerais, entre os 5 maiores empresas, parceiros, que mandam PET para reciclador aqui de Poços, uma delas está a quase 1.000 de distância, entre as 5 mais. Uma não, acho que 2, estão a quase 1.000 quilômetros de distância daqui. Então, assim, para o cara, compensa ele trazer um resíduo de 1.000 quilômetros de distância, mas que está aqui dentro de Minas Gerais, do que trazer resíduo de Campinas, porque o resíduo de Campinas paga imposto. Aí, Giovanni, a gente tem que pensar sobre a ótica o quê? É realmente prejuízo para o Estado ou é prejuízo para o Brasil a gente ter que, num estado como o do São Paulo, jogar PET num aterro sanitário, que é um material que vai demorar muitos anos para se degradar, ao invés de levar ele para ser reciclado em um produto que pode virar, um produto que vai virar matéria-prima de novo para fazer garrafa nova, de novo, por conta de uma questão de burocracia interestado. Então, aí já deixo até para vocês essa sementinha aí de pensar
o quanto deveria ser facilitada a legislação para transporte de resíduo entre o país, ao invés de complicar, né? Quando vocês chegarem na aula de logística reversa, vocês vão ver que eu falo bastante sobre isso. E aí é importante vocês tentarem entender essa dificuldade que a gente tem e que a gente não deveria ter, na verdade. Ok? Tem mais uma pergunta? Beleza, professor, obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat aqui da Angélica. Chess, no caso do vidro, ainda não existe um fim sustentável, a não ser a reciclagem. O vidro, até a reciclagem é complicada, pessoal. A reciclagem de vidro é um negócio bem complicado. Me lembro, né, na época que eu trabalhava na Toshiba, a gente tinha muito problema para reciclar tubo de televisão, que é vidro, né? É um vidro bem grosso, né, para fazer o tubo de televisão. O tubo de televisão ele tem dentro dele um contaminante, mas é fácil de tirar o contaminante, e ele sobra aquela parte de vidro e de metal. A parte de metal é tranquilo, o problema é a parte de vidro. A gente tinha um parceiro na época na Toshiba que ele fabricava spray, sabe, spray de pichar, de pintar? Aquela bolinha que vai dentro, que você bate, faz sabe, que você fica batendo para mexer a tinta? Aquela bolinha é feita de vidro. E aí a gente vendia o vidro nosso para transformar naquela bolinha. Só que assim, o tanto de tubo que a gente tinha, ele tinha que fabricar muito spray. Ele não dava conta de usar o tanto de tubo de televisão que a gente tinha. Então, o vidro, ele tem reciclagem. Só que ele é uma coisa que o valor financeiro da reciclagem de vidro é muito baixo. Então, assim, não é uma coisa que o mercado busca muito. Metal, papelão e PET são muito mais fáceis de reciclar, muito mais simples. Apesar do que você falou, realmente, vidro não tem um outro uso que não seja a reciclagem. Mas a reciclagem de vidro ainda é um processo bem complicado, assim, bem ruim de fazer financeiramente, tá? Não o processo em si, mas é um processo muito ruim financeiramente de dar resultado. Então, mas existe, as pessoas praticam, mas ele é um processo que a gente vê pouca ação em cima dele por conta do lucro. Então, assim, o que na verdade precisa ser feito é tentar processos onde reutilizem vidro de uma maneira mais nobre até, para que agregue valor ao resíduo. Isso, não tem grande retorno financeiro. Exatamente isso, Angélica. O retorno financeiro da reciclagem de vidro é muito ruim. Por quê, pessoal? Um dos problemas. Não que fazer vidro seja um processo ruim. Só que quando a gente está falando de reciclagem, a gente está falando de um processo complexo que é tirar o produto da casa das pessoas, voltar, entrar numa cadeia produtiva, vender para uma empresa de reciclar, para que a gente chama de um atravessador, né? Que é o cara que recebe isso das empresas, das catadores, e comercializa isso com os produtores, né? Que é o atravessador de resíduo. Ele recebe resíduo de um monte de gente e ele busca pessoas para ele vender os resíduos acumulados em quantidades grandes. Né? Porque chega um carinha lá com um carrinho de resíduo, esse cara não consegue chegar com um carrinho de resíduo lá na fábrica de PET e falar, eu tenho 300 quilos de PET aqui. O cara da empresa de reciclagem, ele compra toneladas de PET. Então, eu tenho um cara que acumula resíduo desse monte de gente e vende para uma empresa grande. Né? É o atravessador do processo. Ele junta um monte de pequenininho, faz um processo grande e vende para o grande. E o que acontece? Muitas vezes, esses caras não se interessam muito por vidro. Por quê? Ninguém se interessa muito por vidro, porque o catador vai gastar força pra caramba, porque o vidro é pesado, vai carregar um puta peso para chegar lá e vender o quê? 10 centavos a tonelada, o quilo de vidro. Aí o cara, o atravessador, vai pagar 10 centavos para ele, vai vender para o outro por 22 centavos. Ou seja, é um processo que é complicado, porque vidro quebra, vidro é pesado, ocupa espaço e dá pouco lucro. Então, a gente tem realmente esse problema com o vidro. Não que seja um negócio que não é reciclado, mas talvez ainda precisa se descobrir uma forma mais nobre de uso do vidro para que ele se torne um produto
atrativo, vamos dizer, na cadeia aí da reciclagem. Entendeu? Ficou claro, Angélica, a ideia de deixar ele financeiramente mais atrativo, que ele não é muito atrativo financeiramente. Ok? Ô, Tiese, só uma dúvida. Na hora de vender mesmo esse vidro, as cooperativas, os catadores, tem uma diferença de quanto ele está inteiro e de quando ele está quebrado, né? Sim, sim. Em geral, pessoal, quase tudo vai ter esse tipo de situação. E aí a gente tem uma situação até interessante, né? Porque você tem o vidro inteiro e o vidro quebrado. Só que, por exemplo, se a recicladora ela consegue... a recicladora não, né? A cooperativa. Ela tem uma prensa que consegue amassar, por exemplo, os PETs, ou consegue picar os PETs, tem uma máquina que faz a picotagem de PET. O PET picotado vale muito mais do que o PET em garrafa. Por quê? Porque o PET picotado ele já passou por um processo industrial que é o processo de picotamento. Então, o que acontece? Quanto mais trabalhado o resíduo está, mais ele vale. Só que, então você vai ter empresas, por isso que a gente fala que o meio aí, entre você gerar o resíduo na sua casa e ele entrar numa empresa de reciclagem, existe uma fase aqui no meio que tem atravessadores que fazem ela. E esses atravessadores, eles vão agregando, vamos dizer, valor nesse resíduo. Agrega valor no resíduo, porque ele empilha tudo, ou ele pega tudo, põe numa prensa, amassa, amarra aquilo, e aí passa a ter muito mais valor, porque é muito mais fácil de você medir isso, contabilizar para o cara que vai comprar, por exemplo, entendeu? Então, você tem muito problema. Quando você vai lá na recicladora, você vê que, por exemplo, às vezes os caras põem umas coisas no meio para dar peso, põe uns resíduos lá no meio do pallet lá de PET, que não é PET, para dar peso, para dar volume. E aí, esses caras vão perdendo, vamos dizer, um pouco a confiança do mercado, né? Porque eles fraudam o processo, né? Então, o resíduo, na verdade, você vai agregando valor conforme você vai deixando esse resíduo mais próximo do seu processo de tratamento no fim, né? Então, isso vai variar bastante aí o valor de pagamento aí dessas empresas, desses atravessadores vai variar muito conforme o tipo de resíduo, conforme o estado que ele está, etc e tal. Ok? Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá? Sem mais dúvidas? Então, agradeço aqui vocês. Eu vou interromper a gravação.